Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a existência de Jesus. Por quê? Porque muitas religiões, a grande maioria delas, acreditam que Jesus sempre existiu, que Jesus ele é eterno com o Pai, né? Alguns usam até uma frase que eu acho muito interessante, que não tem sentido nenhum, dizendo que Jesus ele foi gerado na eternidade. É uma frase totalmente antagônica, porque se a pessoa foi gerado, ela não pode ser gerado na eternidade, né? Não tem lógica nenhuma nisso, porque se alguém foi gerado, ele passou a existir em algum momento. Se ele passou a existir em algum momento, ele não pode ser gerado na eternidade, porque a eternidade não tem começo. Mas existem textos que provam que Jesus Cristo, ele sempre existiu ou não? Não existe nenhum texto na Bíblia falando que Jesus sempre existiu. Agora, ao contrário disso, a Bíblia mostra vários textos que mostram que Jesus ele teve um princípio, tá? Que Jesus ele veio à existência. E quais são eles? Então, o primeiro texto que a gente vai considerar aqui é Provérbios capítulo 8, versículo 22. Provérbios capítulo 8, versículo 22 está falando da sabedoria, tá? Essa Bíblia é a Almeida, né? Então aqui, ó, tá vendo? A sabedoria existe desde a eternidade. Tá errado o título, né? Por quê? Porque essa Bíblia é uma Bíblia de viés trinitário, só que, ó, o versículo 22 já acaba com isso. O versículo 22 fala, o Senhor, aqui tá em tudo maiúsculo, é o tetragrama, então poderia ser Jeová. Jeová me criou. Como é que alguém existe desde a eternidade se ela foi criada? Jeová me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Então Jesus teve princípio e ele foi criado. Aí algumas pessoas falam, não, mas aí tá falando da sabedoria, não tá falando de Jesus. Óbvio que aqui não pode ser a própria sabedoria, tá? Por quê? Porque a sabedoria é algo que pertence a Deus. É algo que está dentro de Deus, não tem como a sabedoria ser criada. Se você falar que a sabedoria foi criada em algum momento, você está dizendo que Deus, em um momento da história, ele não tinha sabedoria, ele não era inteligente. Então isso é um absurdo, tá? Aqui está expressando Jesus como um ato de sabedoria de Deus. É uma personificação da sabedoria. E isso que eu estou falando aqui não é só testemunha de Jeová que acredita. Vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas Bíblias. Deixa eu pegar aqui. Só um momento. Eu vou pegar algumas Bíblias aqui, quer ver? Vamos lá. A primeira Bíblia que eu quero mostrar aqui para vocês é a Bíblia Israelita com Estudos Judaicos. Então, ó, Bíblia Israelita com Estudos Judaicos, né? Então, o pessoal que é judeu, principalmente, ou pode ser judeu messiânico, né? E tudo bem, mas os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias, né? Eles acreditam que o Messias vai vir ainda. Mas olha o que eles dizem sobre Provérbios 8, 22, ó. Vamos ver aqui, ó, Provérbios capítulo 8, versículo 22, quer ver? Ó, esse texto aqui, gente, ele é incontestável na questão de dizer que aqui é Jesus, tá? Aqui é uma clara referência a Cristo, e você vai ver nas Bíblias católicas e evangélicas, eu vou mostrar aqui para você, e também né, na Bíblia aqui israelita com estudos judaicos. Eu estou um pouco atrapalhado para abrir aqui, porque a Bíblia israelita com estudos judaicos, ela tem uma diferença nos livros aqui, ela é dividida em cronologia, né? Então, ela aqui, ó, Provérbios, capítulo 8, né, versículo 22, fala assim, ó, Yahvé, ou Jeová, me criou como o primeiro das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. E aí, aqui fala assim, ó, Provérbios 8, 22, ó, me criou, embora o texto inicie falando sobre a sabedoria de Elohim, porém entende-se que o restante do texto se refere ao Messias vindouro. Então a própria Bíblia israelita com estudos judaicos, ela deixa claro que Provérbios 8, ela é uma clara referência ao Messias vindouro, tá? E nós sabemos que o Messias é Jesus. E o versículo 30 fala assim, ó, então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele todo o tempo. Outras Bíblias traduzem como mestre de obras, tá?
ou como trabalhador perito. Então Jesus, ele foi a primeira criação de Jeová, e por meio de Jesus, Jeová criou todas as outras coisas. Jeová é o criador, Jesus é o executor, tá bom? Tem uma grande diferença aí. Mas a grande questão é, Jesus Cristo, de acordo com Provérbios 8:22, ele teve princípio. Se você ler o versículo 24, fala assim, ó, antes de haver abismos, fui gerado, e antes ainda de haver fontes cheias de água. Então Jesus Cristo, ele foi a primeira criação de Deus, tá? Primeira criação de Deus. Aqui, aqui tem um erro grotesco na tradução, na tradução Almeida. Eu vou explicar por quê, tá bom? Aqui, gente, ó, tá escrito assim, ó, fui constituída desde a eternidade. Ridículo, tá? Por quê? Porque se ele foi constituído, não pode ser desde a eternidade. Não tem sentido nenhum nesse texto. É aquela questão que eu falei da geração na eternidade. A palavra em grego aqui para eternidade, ela pode ser traduzida como antigo, tá? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia Tradução Brasileira, deixa eu pegar a Bíblia Tradução Brasileira aí, ó, quer ver? Vou pegar aqui, só um momentinho, tá? Bíblia Tradução Brasileira. Quer ver, ó? Bíblia Tradução Brasileira. Ó, essa Bíblia aqui, ó, é uma tradução muito boa, interessante essa Bíblia, né? Feita por brasileiros e em 1917. Ó, aqui fala assim, ó, desde a antiguidade fui constituída, desde o princípio antes de existir a terra. Quando ainda não havia abismos, fui dada a luz. Então nós vemos claramente que Jesus Cristo, ele foi criado por Deus. Ele nem sempre existiu, tá? Nós vamos ver outros textos que provam isso. Mas antes, eu quero mostrar outra Bíblia aqui, agora uma Bíblia católica. Essa Bíblia aqui, gente, é uma Bíblia católica, edição pastoral, que chama, né? Não sei se tem algum católico na live e se conhece essa Bíblia aqui. Aqui em Provérbios 8:22, tem uma nota muito interessante na edição pastoral. Eu até marquei aqui, ó. Fala assim, ó. É o ponto mais alto da reflexão dos sábios. A sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou em toda a sua atividade criadora. Pode-se dizer, portanto, que ela é o sentido vital de Deus, imprimiu a toda a criação. Observando o mundo e a história, a humanidade pode encontrá-la e tomar consciência dela, tomando-a como guia para a realização da vida. João se lembrou desse texto quando escreveu o prólogo do seu evangelho, de João capítulo 1, versículo do 1 ao 5. João capítulo 1, versículo do 1 ao 5, você vê lá no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, é a melhor tradução. A maioria verte a palavra era Deus, né? Mas aqui mostra que no princípio Jesus era a palavra, não é na eternidade. Então Jesus, ele tem princípio. E aqui mostra que essa é realmente uma grande referência de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra Bíblia que fala também é essa aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ó, Bíblia Palavra Viva, tá? Então, Bíblia Palavra Viva, nós vemos aqui, ó. Se a gente abrir aqui em Provérbios 8:22, aqui na Bíblia Palavra Viva é outra Bíblia católica, tá, gente? Não é Bíblia Testemunho de Jeová, nada disso. Provérbios 8:22 fala assim, a origem do seu caminho. A descrição da sabedoria como primogênita de Deus favoreceu a leitura messiânica dessa passagem. Ó, leitura messiânica dessa passagem. O texto, de fato, foi retomado e aprofundado na tradição cristã. O prólogo de João ecoa alguns aspectos dele. E Paulo não hesita em definir Jesus Cristo como a sabedoria de Deus em 1 Coríntios 1:24. Então nós vemos claramente que Provérbios 8:22 é uma clara referência a Cristo, tá? E aqui em Provérbios 8:22, você vê claramente que Jesus, ele foi criado por Deus. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Algumas pessoas, que eu falei, podem argumentar que aqui está falando da sabedoria, não está falando de Jesus, realmente, aqui está falando numa linguagem poética da sabedoria de Deus. Mas grandes teólogos conceituados deixam claro que é uma referência total a Cristo. Então, isso mostra claramente que Jesus foi criado como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. É interessante, pessoal, deixa eu mostrar um texto aqui para vocês. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Presta atenção, por favor.
Vou pegar a Bíblia de Jerusalém aqui, fala assim, ó. Yahvé me criou primícias de sua obra. Então aqui na Bíblia de Jerusalém, né, uma Bíblia católica, falando que Yahvé criou Jesus, né? Como primícias de suas obras, né? Aí fala aqui, né, ó, a fórmula primícias de sua obra, ou primícias de seu caminho, ou de seus caminhos, se seguirmos as versões, deve ser relacionada com o título primogênito de toda criatura, dado a Cristo por São Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 15, e com o de princípio das obras de Deus em Apocalipse 3,14. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, eu fico abismado com isso, porque assim, é uma Bíblia que é trinitária, né? Só que quando você pega a nota de rodapé dela, ela ensina o certo. Eu não consigo entender do fundo do meu coração isso. Ô Emer, você que tá na live, você consegue entender isso, Emer? Eu tô tentando achar ela aqui, eu tô tentando achar a Bíblia de Jerusalém aqui, eu tenho ela, mas as minhas meninas somem com as minhas Bíblias às vezes, e eu não tô vendo ela aqui. Não sei se eu que não tô enxergando ela, se ela tá em outro lugar. Não. Depois eu pego. Mas aqui, perdão. A Bíblia de Jerusalém, pessoal, olha só, presta atenção, ó. Bíblia de Jerusalém, ó. Eu não sei onde que ela parou, ó. Bíblia de Jerusalém, tá aqui. E olha só, gente, aqui ele deixa claro o quê? Ó, tem uma nota aqui na Bíblia de Jerusalém, vou mostrar para vocês de novo. Deixa eu tirar essa nota aqui. Como é que tira essa nota, hein? Eita, pera aí, gente. Eu não sei como é que tira essa nota aqui. Rapaz, como é que arranca essa nota aqui agora? Deixa eu entrar em outra Bíblia e voltar nela. Ó, aqui, gente, ó, presta atenção. Bíblia de Jerusalém. Yahvé me criou primícias de sua obra. E aí, aqui tem um jotinha. Quando você clica no jotinha, aqui aparece assim, ó, o verbo hebraico kaná é traduzido por criou-me, pelo grego targ. A tradução adquiriu-me ou possuiu-me, áquila, símatico, teocião, foi retomada por São Jerônimo, certamente para combater o erro diário que fazia do verbo, identificado com a sabedoria, uma criatura. Então, olha que interessante, a verdadeira forma de traduzir o texto aqui é o Senhor me criou, Jeová me criou. Por quê? O verbo aqui, ó, que é o verbo kaná, ele pode significar adquiriu? Pode. Mas o contexto exige que o verbo seja criar. Por quê? Porque é só ler o versículo 24. No versículo 24 fala que Jesus foi gerado. Se ele foi gerado, está falando sobre criação. E aí falou que esses homens aqui, eles mudaram a palavra lá para combater o erro diário. Aqui ainda chama erro diário, né? Que fazia do verbo, identificado com a sabedoria, uma criatura. A fórmula primícias de sua obra, primícias do seu caminho ou de seus caminhos, se seguirmos as versões, deve ser relacionada com o título de primogênito de toda criatura, dado a Cristo por São Paulo, em Colossenses 1,15, e com o de princípio das obras de Deus em Apocalipse 3,14. Então, eu ia mostrar esses textos para você, tá? Então, olha que interessante, ó, quando a gente lê aqui que Jesus ele foi criado como primícias de sua obra, se a gente pegar esse versículo e comparar ele com Colossenses 1,15, lá deixa claro que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito da criação, ele foi o primeiro da criação. Só que aí os trinitários começam a falar, não, ali está falando de primazia, não tem nada a ver. Gente, a Bíblia, antes de falar que Jesus é o primogênito da criação, ela usa a palavra primogênito mais de 30 vezes. E toda vez que é relacionado com alguém, é o primeiro filho de uma família, tá? Ele faz parte de uma família. Então, você vê como que as pessoas precisam ressignificar as palavras para entrar dentro da doutrina da Trindade, que não existe na Bíblia. Outro texto bem interessante aqui é esse texto, mas Jacó, esse, por exemplo, esse judeuzinho aí, Jacó é mais novo que Esaú, mas Jacó, ele não era o primogênito. Quem era o primogênito era Esaú, e for por anos. E ele vendeu sua primogenitura que tinha por direito para Jacó.
O primogênito era Esaú, não deixou, vamos dizer assim, de ser Esaú. Jacó teve até que enganar o pai dele lá, porque era algo muito precioso. Então, esse exemplo que você deu não vale. Sobre Isaac e Ismael, tem uma grande questão. A Bíblia diz claramente que o descendente viria de Sara. De Sara. Então, o primogênito da nação é Israel, porque Deus prometeu que viria de Sara, não de uma cucumbina. Então, novamente, são exemplos pífios para tentar desqualificar a palavra primogenitude. Mas, mesmo que você esteja certo, eu queria fazer uma pergunta bem clara para você aí, judeuzinho de Jesus. Ismael, Jacó, Isaac, eles existiam coeternamente com os pais dele? Eles foram gerados na mesma idade que o pai deles ou depois? Só me responde essa pergunta só, já acabo com o seu argumento. Entendeu? Então aqui, ó, eu estava junto com ele como mestre de obras. Aqui, gente, é interessante, tá? Falando aqui, ó, palavra rara em hebraico, sentido de artífice, artista, dom de mestre de obras, é atestado por Jeremias 52:15 e é confirmado pelo grego. A sabedoria é a colaboradora do Criador. Olha, gente, a Bíblia de Jerusalém é sensacional. A sabedoria, que é Jesus, é a colaboradora do Criador. Uma outra tradução fundamentada numa ligeira correção diz: criança querida, discípulo fiel do Criador. Então, olha que interessante. Aqui diz claramente que Jesus, ele era colaborador do Criador. Tá? E quando você lê Provérbios 8:22, agora peguem as suas Bíblias. Eu vou pegar a Bíblia aqui, que é a Peshita. Tá com uma tradução menos pior, vamos dizer assim, né? Aqui na Peshita, vamos pegar Colossenses 1:15, porque muita gente pode falar, não, mas esse texto aí não prova que Jesus foi criado, porque aí tá falando da sabedoria, tá? Então vamos ver aqui, ó. Provérbios 1:15, fala assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, tudo que é visível e tudo que é invisível, sejam tronos ou domínios ou principados ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante que aqui tá de uma forma bem interessante, né? Aqui fala por meio dele, e essa versão aqui é a versão mais exata, tá? Não é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ó. Por que eu digo que é a versão mais exata? Porque quando você pega, por exemplo, a Bíblia Almeida, deixa eu pegar a Bíblia Almeida aqui. Aqui. A Bíblia Almeida, ela traduz assim, ó, tá errado essa tradução, e eu vou explicar o porquê que tá errado, tá? Porque a Bíblia Almeida quer pôr Jesus como criador, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele é o meio de criação. Ele é o mestre de obras. Jeová é o criador, Jesus é o executor. É o que está escrito em Provérbios 8:30. Ele é o mestre de obras, tá? Mas olha que interessante, essa Bíblia aqui, você vai ver uma incoerência aqui, e você vai entender por que eu estou falando isso aqui, tá? Quer ver, ó? Aqui fala assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele. Tá errado, tá? Como assim nele? Tem uma Bíblia aqui que traduz de uma forma que tá errada, mas pelo menos você consegue entender o absurdo que é falar que nele foram criadas, tá? Você vai entender aqui nessa Bíblia. Você vê como que as pessoas forçam a barra para tentar fazer você engolir goela abaixo a doutrina da Trindade, dizendo que Jesus é coeterno, né, com o Pai. Essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia Vozes, a Mensagem de Deus, perdão, editora Santuário, edição Loyola, é uma Bíblia católica, tá? E olha como é que ela verte esse texto, ó, de Colossenses 1:15, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, com referência à criação inteira. Porque todas as coisas foram criadas nele. Todas as coisas foram criadas nele.
Aí eu pergunto para vocês aqui, preste atenção. Como que as coisas são criadas nele? É a mesma coisa de eu falar, a minha casa foi construída no pedreiro. A minha casa não foi construída no pedreiro, ela foi construída por meio do pedreiro, tá? Então tá totalmente errado essa versão. E olha a gafe agora, eu vou mostrar a gafe para vocês aqui, que chega a ser interessante. Deixa eu ver se eu tenho essa Bíblia, a Almeida, tá no outro aqui, ó, Bíblia, tem uma Almeida que eu acho que ela esqueceu, não sei o que aconteceu aqui, ó. Colossenses, quer ver? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Quer ver? Deixa eu ver qual que é a versão que eu tô, tradução brasileira. É a NAA, Nova Almeida Atualizada. Ó, olha só a Nova Almeida Atualizada. Ó, presta atenção. Olha só, gente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Peraí, as coisas foram criadas por meio de Jesus ou nele? Você vê como, gente, que as Bíblias aí, elas se contradizem totalmente, tá? Tá vendo como que é uma contradição? Então, as coisas foram criadas por meio de Jesus, não nele, tá? Qual Bíblia tá certo? Eu mostrei algumas aqui, a Peshitta tá certa. A tradução do Novo Mundo é a que mais bate com o texto de forma lógica e coerente, que é aqui, ó. Fala assim, ó, esse texto, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, olha que interessante. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é a primeira criação de Deus. Jesus teve princípio. Jeová criou Jesus e por meio de Jesus foram criadas todas as outras coisas, tá? É interessante que essas Bíblias que eu li para vocês aqui, que tá errada a tradução, se você pegar Hebreus 1:2, elas traduzem da forma correta, tá? Então, olha só, aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ó, deixa eu pegar na Bíblia Almeida mesmo, ó, Almeida, século 21. Ó, nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Então, aqui está falando que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Por meio de Jesus, Jeová fez o universo. Por meio, aqui tem uma preposição em grego de a, através de, por meio de, tá? Então Jesus é o meio de criação, ele não é o criador. Mas a grande questão é, Jesus ele foi a primeira criação de Deus, ok? Outro texto que prova isso é o próprio texto de Apocalipse 3,14. Aqui é Jesus falando, tá? Ó, é Jesus falando aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o próprio Jesus Cristo, ele se auto-intitula como o princípio da criação de Deus, certo? Então, gente, você vai brigar com Jesus? É isso que eu penso sempre. Eu leio o texto aqui mostrando que Jesus, o próprio Jesus, se auto-intitulou como o princípio da criação de Deus. Aí tem uma pessoa, as pessoas leem esse texto, e como a trindade está arraigada no coração delas, eles precisam ressignificar a palavra, que não pode ser princípio. É um absurdo, Jesus não pode ser criado. Né? Aí o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Não é essa Bíblia, não. Pera aí. Essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui, gente, ó. Ó, tá vendo essa Bíblia aqui?
Essa Bíblia aqui é uma NVI, Nova Versão Internacional. Ela pega a palavra lá que é arquê, a palavra arquê pelo apóstolo João, todas as vezes que João usou essa palavra, o significado da palavra é princípio. Nunca é outro tipo de coisa. Só que aí, ó, olha o que a Bíblia NVI faz nesse texto, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eles trocam a palavra princípio pela palavra soberano. Isso aqui é uma clara deturpação da palavra de Deus para não dizer que Jesus foi criado. Então eles precisam mudar a Bíblia e depois eles acusam as testemunhas de Jeová de fazer isso. É isso que eu acho, chega a ser ridículo, com todo respeito, mas chega a ser ridículo. Eles fazem exatamente o que eles nos acusam. Então aqui a palavra, gente, é arquê. Arquê, toda vez que essa palavra foi utilizada, foi como o princípio da criação de Deus. Jesus, ele é o princípio da criação de Deus. Não é à toa que lá em João capítulo 1, versículo 1, que é um texto que vocês gostam muito, porque vocês usam para tentar provar a doutrina da Trindade, fala aqui, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A melhor tradução aqui seria, e o verbo era divino, ou e o verbo era um Deus. Essa tradução está errada, tá? Mas não tem problema, fique aqui do jeito que tá. A grande questão é, no princípio, Jesus, aqui não tá, as pessoas confundem princípio com eternidade. Aqui tá falando que no princípio ele era o verbo. No princípio do quê? Da criação, tá? Então Jesus, ele foi a primeira criação. E quando Jeová começou a criar o mundo, ele estava junto com Deus. No princípio ele era a palavra, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se ele estava com Deus e ele era Deus, são dois deuses, tá? O próprio Tertuliano disse isso. Tertuliano, que foi a primeira pessoa que usou a palavra trinitas, né? Ele falou isso, tá? Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, porque ele estava junto com Deus, ok? Essa é a melhor tradução. E aqui fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ó, essa Bíblia século 21, tá certo aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Então Jesus é o intermediário da criação. E sem ele nada do que foi feito existia. Então Jesus é o intermediário da criação. Ele não é o criador. Tá certo? Só que, ó, essa é uma Almeida. Almeida, século 21. Se você pegar a Almeida corrigida, aqui já fala assim, ó. Todas as coisas foram feitas por ele. Ó, as Almeidas, elas não entram num consenso. Vocês estão vendo? As Almeidas, elas não entram num consenso. Por quê? Porque nessa Almeida aqui, tá escrito... Oi, amor. Te amo, viu? Fecha a portinha agora que o papai tá aqui na live. Depois a gente conversa, amor. Minha filha aqui, tá? Tá, ó. Então aqui tá falando, todas as coisas foram feitas por ele. Não, não é por ele, é por intermédio, tá? Ó, se você pegar com números strong aqui, ó, você vai ver aqui, ó, todas as coisas foram feitas, ó, tem a preposição de a aqui, ó. A preposição de a, ela não é por ele, é através dele, ó. Ó, preposição através de lugar, com, em, para, de tempo, por tudo no começo, durante, através, por meio, por causa, entendeu? Então aqui, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, entendeu? Então aqui deixa claro que Jesus Cristo é o intermediário da criação, ele não é o criador, ok? O Criador é Jeová. O Criador é Jeová. Jesus é o intermediário da criação. Então, primeiro, Jesus foi criado por Deus. É muito claro. Eu mostrei aqui Provérbios 8:22. Eu mostrei para vocês Colossenses 1:15. Eu mostrei Apocalipse 3:14. E eu vou mostrar outro texto aqui bem interessante, que infelizmente algumas Bíblias traduzem de forma errada, né?
que é Miqueias 5:2. É uma profecia de Jesus Cristo. Fala assim, ó: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Aí aqui eles fazem uma tradução errada, desde os dias da eternidade. Por que tá errado? Porque não concorda com o que eu falo? Não, porque tá errado, porque não tem sentido. Se Jesus, ele tem origem, ele não pode ser eterno. Então a palavra Olã aqui, ela pode significar, ó, longa duração, antiguidade, futuro para sempre, sempre eternamente, para todos os tempos, perpétuo, velho, antigo mundo, tá? Então a palavra aqui, ela deixa claro que ela pode ser traduzida como antiguidade. Agora, por que eles colocaram eternidade? Para apoiar a doutrina da Trindade. Só que aqui, gente, ó, Jesus teve origem lá dos tempos antigos, então ele não pode ser da eternidade. Foge totalmente da lógica você traduzir eternidade aqui, tá? Não é à toa que outras traduções traduzem de forma correta, e não é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá? Eu vou mostrar uma para vocês aqui que mostra que Jesus ele teve origem, como está dizendo o texto, e não pode ser gerado na eternidade. Gente, eu vou repetir, a maior besteira, com todo respeito, mas a maior besteira do planeta Terra é dizer que Jesus foi gerado na eternidade. Entendeu? Não tem sentido. Se você é gerado, você não pode ser gerado na eternidade. Meu Deus, é muito claro, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. Jesus, ele foi a primeira criação de Deus. Se ele foi a primeira criação de Deus, ele não pode ter sido gerado na eternidade. Até essa fala, se você falar isso para um professor de português, ele vai dar risada. Falar, rapaz, você tá falando uma coisa absurda. Entendeu? Não tem sentido gerado na eternidade. É totalmente descabido essa frase, tá? Então, Jesus Cristo, ele foi a primeira criação de Deus. A Bíblia diz claramente isso de Jesus, tá bom? Só que a doutrina da Trindade tá tão arraigada no coração de vocês que vocês não conseguem aceitar. Eu entendo, demora mesmo. Se você não tiver um coração sincero, você não vai aceitar mesmo, tá? Então aqui Jesus, ele é desde os tempos antigos, né? E a palavra aqui tá errada, o certo tá que nem aqui, ó, Miqueias 5:2, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ó. E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de você me sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Tá vendo? Então Jesus, ele vem dos dias da antiguidade. Entendeu? É muito claro. Então, ó, vamos recapitular. Provérbios 8:22 fala que o Senhor, Jeová me criou desde os tempos antigos, o princípio de suas obras mais antigas. Lá em Provérbios 22 fala que ele é o mestre de obras, tá? Infelizmente, algumas Bíblias traduzem como arquiteto, tá errado, tá? Ali não é arquiteto, ali é mestre de obras, é trabalhador perito, tá certo? Jesus é o trabalhador perito, ele não é o arquiteto, ok? Entendeu? O arquiteto é quem cria, quem criou é Jeová, tá certo? A palavra ali não é... Que percepção do escritor, Amadeus? Pelo amor de Deus, o escritor tinha cognição, ele tinha senso, entendeu? Isso aqui é filosofia platônica. Só que se você dá para uma criança que está aprendendo a lógica e você falar para ele ler isso aqui, ele vai falar, isso não tem sentido, tá? Vocês acreditam no mistério, uma pessoa que foi gerado na eternidade. Pelo amor de Deus, gente, coloca na cabeça de vocês. Eternidade é algo que não tem começo. Como que alguém é gerado na eternidade? Presta atenção no que vocês estão dizendo. Primeiro que essa palavra nem está escrito na Bíblia, tá?
Não tem nada dizendo que Jesus é gerado na eternidade. A Bíblia diz que Jesus é gerado. Quem inventou esse negócio de gerado na eternidade foi os concílios pagãos. Entendeu? Então vamos colocar a mão na cabeça. Sabe? Isso não existe. Entendeu? É pra dar risada, Tiago. É pra dar risada mesmo. Gerado na eternidade é um absurdo. É um absurdo linguístico. Entendeu? Gente, então, Apocalipse 3,14, Jesus diz o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele diz, vocês não acreditam no que Jesus diz. Com todo respeito, vocês desconsideram o que o próprio Cristo disse para acreditar em concílios romanos. Jesus, ele mesmo se intitulou como o princípio da criação de Deus. Mas aí vocês precisam ressignificar esse texto. Não, aí ele quer dizer que ele é a primazia. Gente, se ele é a primazia, por que Jeová não é a primazia nem o Espírito Santo? Só ele. Não, princípio e eternidade não cabem no mesmo lugar. Exatamente, Emer. Se ele é o princípio da criação de Deus, ele teve princípio. Se ele teve princípio, ele não é eterno. A palavra aqui que mudaram na Bíblia NVI, tiraram a palavra princípio e trocaram por soberano, né? Essa palavra aqui, gente, ó, arque, essa palavrinha no grego aqui, ó, deixa eu clicar aqui para vocês, ó, começo, origem, a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa, saí aqui, ó, a primeira pessoa ou coisa numa série, aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causa ativa, a extremidade de uma coisa, das extremidades de um navio, o primeiro lugar, principado, reinado, magistrado de anjos, demônios. Então, aqui é muito claro, Jesus é o princípio da criação de Deus, não tem nada de soberano aqui. A palavra arque, que lá na NVI foi traduzida como soberano, para tentar dar uma passadinha de pano, é a mesma palavra utilizada em João, capítulo 1, versículo 1. Tá? Então, ó, no soberano era o verbo? Não, aqui eles colocaram um princípio, ó, arqueta aqui, ó, a mesma palavra. Tá vendo? Então, Jesus é o princípio da criação de Deus. É muito claro. Ele foi criado. Aquele texto... Gente, se você pegar uma criança... Ou não, eu não vou nem falar de criança, tá? Ó, eu queria fazer um teste com vocês aqui. Claro que quem não é sincero, ele vai responder errado de propósito, tá? A pessoa que não é sincero, ele vai responder errado de propósito. Mas eu quero uma resposta de alguém sincero. Pessoal, vamos imaginar que esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, não tenha sido direcionado para Jesus. Esquece Jesus. Vamos colocar que esse texto aqui, ele é um texto para o anjo Gabriel. Tá? Vamos pegar que esse texto aqui seja um texto falando sobre o anjo Gabriel. É um exemplo, é uma suposição, tá bom? Vocês estão entendendo aí ou não? Alguém pode me responder? Ó, então a gente vai fazer um faz de conta aqui. Esse texto de Colossenses 1,15 agora, ele vai deixar de ser dito para Jesus. Ele vai deixar de ser dito para Jesus. Vamos dizer que o contexto aqui está se referindo ao anjo Gabriel, tá bom? E aí, você vai ler esse texto aqui. Então, esquece Jesus. E aí, nesse texto aqui, tá falando assim, ó. Ele quem? O anjo Gabriel. Gente, vou repetir, hein? É uma suposição, tá? Esse texto é óbvio que é para Jesus, mas eu estou dizendo uma suposição. Vamos fazer um faz de conta aqui. O anjo Gabriel, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Seja sincero. O que você entende quando você lê isso aqui? Vai lá. Seja sincero. O que esse texto está dizendo sobre o anjo Gabriel? Vamos lá, quem pode me responder aqui? E aí, galerinha?
Ninguém vai responder? Gabriel é o criador? Ai, ai. Ah, Hitz, está dizendo que Gabriel foi o primeiro a ser criado. Interessante, Hitz, a sua resposta. Primogênito significa o primeiro. A Aline falou primeiro criado. Alguém mais quer responder? Ó, então, este aqui, se fosse o anjo Gabriel, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual é a conclusão? O que isso diz a respeito de Gabriel e Jesus? Daniel, diz a respeito de que o texto ele é mais claro do que a luz do sol. Esse texto aqui está dizendo que Jesus é a primeira criação de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Entendeu? Então, olha que interessante, ó. Preste atenção. Se Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro a ser criado. Mas, você viu que quando a gente troca o personagem aqui e coloca que Jesus, que não é Jesus esse texto, mas é um anjo, aí vocês aceitam que é o que o texto diz? Vocês falam assim, ah não, então esse texto está dizendo que Gabriel foi a primeira criação. Só que aí, como é Jesus, a pessoa, ela fala, não pode. Esse texto não pode dizer que Jesus é o primogênito da criação. Tem que ter um outro significado. Aí começa as filosofias. Não, ele é a primazia, ele não sei o que. Cara, o texto é simples. Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele foi a primeira criação de Deus. Entendeu? É isso. É muito claro. Ô, Roberto, você tá mandando eu ler o texto aqui? Rubem, você é o meu primogênito, meu vigor e o meu primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, a excelência da dignidade e a excelência da força. É isso? Oh, beleza, Emer, vou subir aqui o tablet, peraí. Ah, ok. Então, pessoal, exato, a palavra primogênito, gente, é o primeiro filho. Sabe? Eu tenho uma Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia aqui muito interessante. E essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia, por incrível que pareça, de um trinitário, tá? O reverendo Valdir Carvalho Luz, ele é tudo o que eu mais acho errado. O que eu quero dizer com isso? Ele é trinitário e calvinista. Ele era, né? Porque ele morreu. Ele era trinitário e calvinista. Ele estudou 30 anos o grego. Ele era professor da Unicamp. Deixa eu ver se é Unicamp mesmo. Para falar certo aqui. É, Unicamp, ó. Ele era professor de linguística no Instituto dos Estudos da Linguagem, IEL, da Unicamp, de grego e exegese, e ele fez as institutas de Calvino. Então ele era calvinista e trinitário. Então, pensa bem, é uma pessoa que assim, acreditava totalmente o contrário de uma testemunha de Jeová, tá? E olha como é que ele escreveu na sua Bíblia, que é uma Bíblia interlinear. O que é interlinear, tá, gente? Ela traduz palavra por palavra, do grego para o português. Olha como é que ele escreveu Colossenses 1,15. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha isso aqui. Colossenses 1,15. Ó, porque... o qual é a imagem do Deus o não visível. Ou invisível, né? Primeiro dado à luz de toda a criação. Olha como que o reverendo Valdir Carvalho Luz traduziu protótocos. Protótocos é primogênito. Primeiro dado à luz de toda a criação. Então, gente, sabe, eu fico muito triste em ver
que as pessoas elas colocam algo na cabeça e não muda, porque assim, não, eu aprendi na minha religião que a Trindade é verdadeira, que Jesus sempre existiu, né? E ponto. Você pode mostrar para mim e refletir que eu não vou acreditar em você. É o que muita gente faz aqui. Ela tá aqui na live para me contestar, ela não tá aqui para aprender. E é triste isso, porque tudo que eu tô falando aqui, eu não tô usando pais da igreja, teólogo, filosofia. Eu tô mostrando na Bíblia, e a Bíblia é clara. Jesus é o primeiro dado à luz, é o primogênito de toda a criação. Sabe? Então, o que mais você precisa? Você precisa que Jesus desce aqui e fala na tua cara, fala assim, meu filho, né? Meu filho no sentido de carinho, né? Ô, meu querido, eu fui a primeira criação de Deus. Eu tô dizendo isso. Aí, ó, o Piengit aí, ó. Jesus é criador, não criatura. Tá, explica esse texto pra mim. Explica Provérbios 8:22, explica Apocalipse 3:14, explica Miqueias 5:2. Sabe? São textos mostrando que Jesus é a primeira criação de Deus. Mas a única coisa que vocês sabem fazer aqui, os que não concordam, é afirmar, não, você tá errado. Não, Jesus não sei o quê. Tá, me mostra na Bíblia que eu tô errado. Sabe? É esse que é o ponto. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse é o grande motivo de eu ser uma testemunha de Jeová. Tudo o que eu tenho em dúvidas, uma testemunha de Jeová foi lá e raciocinou comigo a base das escrituras. Ele não veio com concílio, com primeiros pais da igreja, não, vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá, vamos pegar a Bíblia, ó. Vamos ler aqui, ó, esse texto.